Oi, boa noite. Esperando só o Thiago entrar aqui. Deixa eu achar o Thiago aqui. Thiago está entrando. Boa noite. Esperando só o Thiago entrar. Ui, mexi no negócio aqui, gente, procurando o Thiago e dei uma doideira. Ih, rapaz, olha só, tô ficando super louca aqui. Deixa eu tirar isso aqui, gente. Cadê o Thiago que não entra? Chamando aqui o Thiago. Está demorando um bocadinho. Esperando o Thiago entrar. É porque tudo bem, ele marcou 7h07. Eu que sou adiantada mesmo. Boa noite. Ah, tá bom, Thalita. Eu tô esperando ele me responder também. Peraí, ó, me respondendo aqui. Tá com problema na internet, mas já tá entrando. Peraí. Esperando só o Thiago se conectar, gente. Mas a gente recebeu bastante pergunta, assim. A gente tá bem empolgado hoje com as perguntas, porque acho que vai ser bem interessante. Gente, essa minha luz em cima sempre estoura, né? Ai, gente. Peraí. Tem que arrumar um lugar melhor pra fazer live, porque esse meu escritório tá ruim. A Elaine, a gente vai fazer a Elaine Keiko. A gente vai fazer uma live de VNS na semana que vem, dia 4. Eu vou postar e vou fazer a chamada. Ah, Thiago chegou. Thiago. Esperar ele aceitar. Fernanda, isso é tempo de fundão, né? Ô, Thiago, tava aqui Ah, enrolando. acho que agora foi. Eu tive um probleminha técnico aqui. E o Henrique Não, tá aí também. problemas técnicos de internet normal. Ah, legal. O pessoal tá ouvindo bem aí? O pessoal já tá ouvindo bem? Eu acho que tá. Beleza. Então, o Thiago, ele aprendeu uma coisa legal, nova. Você chegou a conseguir fazer? Não, não consegui. Não, aprendeu, Não não consegui. Não, conseguiu fazer, não fica pra aprendi, não. próxima. Para a próxima live, porque assim, a gente organizou, tinham tantas perguntas, a gente estava com Foi. vontade de deixar elas expostas aqui, mas só que na verdade não vai rolar, não vai rolar, Pra próxima, entendeu? pra próxima. Para a próxima. Então tá, Thiago, você quer começar com as, com as perguntas que você começou, que você organizou mais? O Thiago é mais organizado que eu. Tá, Eu sou super desorganizada, gente. Eu tô ficando tá. louca. Mas vamos Então, lá. vamos começar então. Vamos Vamos começar. direto ao ponto. Isso. É, brevemente, assim, primeiro, deixa eu só me apresentar. Tem talvez gente que não me conheça. Meu nome é Thiago. Eu sou médico neurologista, eu trabalho há algum tempo com epilepsia, apesar de ter essa cara jovial que eu tenho, entendeu? Eu acho que esse papel que a gente está tentando aqui, né, Isa, desempenhar, de expor, mostrar conhecimento, tentar empoderar as pessoas que têm epilepsia, acho que vai ser muito legal. E por conta disso, aí a gente tentou organizar uma live que a gente
separou alguns temas. Eu até fiz umas anotações aqui, tem uns papelzinhos com anotações organizadas, né? Organizadas. Para a gente tentar responder as perguntas que vocês fizeram. Ah, a Pan também. Rogério tem um caso interessante, a gente vai fazer uma live junto também. A gente separou alguns temas, grosso modo, assim, para tentar abordar primeiro diagnóstico, ausência, né? Epilepsia, ausência, que é uma coisa que foi bastante pedida. Medicação é um tema que foi bastante recorrente também. Gravidez. Sexualidade também. E a gente vai tentando isso ao longo do tempo. Tentar ir nesse... Mas eu acho que foi tanta pergunta que talvez não caiba tudo hoje, mas a gente vai tentar esgotar isso hoje. Suzana, Então, pode fazer pergunta aqui sim, agora. Assim. A gente recebeu as perguntas antes, mas o que a gente estava, eu e o Thiago, a gente estava conversando hoje, exatamente isso. Foi que a gente quer um bate-papo, assim, as pessoas vão mandando as perguntas e a gente vai respondendo. É isso aí. Isso. Escreve aí. Teve uma pergunta, Isa, que foi recorrente aqui em relação ao diagnóstico, acho que a gente podia abordar aqui. Assim, ó, por exemplo, tem muitas perguntas que foram parecidas. Quando o médico olha os exames e diz que não sabe o motivo da minha convulsão, ou, por exemplo, é normal não mostrar nada nos exames e mesmo assim ter epilepsia? Como saber se o eletro melhorou ou não? Foram perguntas que tiveram... Acho que o resumo... O diagnóstico, né, de uma forma geral, né, Tiago? Como que faz o diagnóstico de epilepsia? Acho que é importante a gente abordar. Então, eu acho que assim, é importante a gente entender que a epilepsia, a gente fala epilepsia, mas é um conjunto de doenças. Eu acho que fica muito solto isso. Quando fala, eu tenho epilepsia. E por que fulano tem uma epilepsia que controla, a minha não controla, porque o dele é cirúrgico, porque a minha sumiu, a da pessoa não sumiu. Então, assim, é um conjunto de doenças, na verdade. E a gente consegue dividir elas entre epilepsias que são de origem focal, elas começam numa região e ou se ficam naquela rede neuronal, que a gente chama, naquele lugarzinho, ou ela pode até começar nesse lugarzinho e espalhar, mas existem aquelas que já começam espalhadas, que são as generalizadas. E aí, a partir daí, a gente começa a pensar no tratamento, uma vez que a gente tenta identificar qual é o tipo de epilepsia que a pessoa tem. Mas existem algumas questões. Às vezes, a gente não consegue saber se é generalizado e focal logo de início. Então, a gente precisa de exames complementares. Né? E aí entra o papel do eletro, entra o papel da ressonância. Então, o eletro, ele ajuda, ele não vai dar o diagnóstico de epilepsia. Então, a pessoa pode ter o eletro normal e ter epilepsia. Isso é bem comum. Até alguns tipos de epilepsia, mais do que os outros. Epilepsia mioclônica juvenil, a gente vê muito isso. Eletro normal, eletro normal. Então, é que Marília fica entrando aqui no WhatsApp, fica aparecendo aqui no meu... Sossega, Marília! Distrair, desculpa. Então, o eletro ajuda a dizer se ele é generalizado e focal. Isso, basicamente, o eletro interictal, quer dizer, eletro ambulatorial que a gente faz, é para isso que a gente quer saber. Não é para saber se a pessoa tem epilepsia ou não, mas se é de origem focal ou de generalizada. Por isso que eu tive que começar lá falando de epilepsia focal generalizada. E a ressonância, ela serve para a gente tentar identificar uma causa. Mas existem epilepsias que têm causas estruturais, quer dizer, ressonância é uma foto, gente, é uma foto do cérebro. É uma foto de resolução boa e uma foto de resolução ruim, vai depender do tipo de ressonância. Então, tem coisas assim, se a gente parar para pensar antigamente, pegar aquele telefone, você tinha lá, com sei lá quantas megapixels que tinha de câmera, não dava para ver nada, ficava tudo lá granulado. Agora a gente já pega uns com as câmeras mais legais. É a mesma coisa. Então, você tem ressonância que vai mostrar melhor algumas alterações no cérebro e outras que não vão mostrar nada. Não quer dizer que essas alterações nem existam. Elas podem existir, a gente não está vendo. Mas podem não existir mesmo, porque tem epilepsias que são genéticas, que são metabólicas, que são generalizadas, aí a ressonância é normal. Então, ter uma ressonância em um eletro normal não afasta o diagnóstico de epilepsia. Né? Você quer complementar, Thiago? Fala aí. Eu queria tocar num tema que eu acho que um pouco do que você diz é que às vezes
é difícil traduzir isso para o paciente ou para a pessoa que não é médica, que é o seguinte, o diagnóstico da epilepsia, ele é clínico, na verdade. Ele é eminentemente clínico, ele é baseado na história, naquela conversa que a gente faz, o exame físico e tal, né? Então, como isso é o principal, né? Eletroressonâncias são importantes, né? A gente sabe disso, para avaliar até o risco, né? A estimativa de risco, essa coisa toda. Mas, como o diagnóstico ele é principalmente clínico, o fato de ter ressonância ou eletros normais, de fato, não afastam o diagnóstico, né? de epilepsia. E sempre quando a gente está falando de epilepsia, a gente fala epilepsia, epilepsia, a gente está falando, na verdade, de um saco de gatos, né, que tem várias condições, com diferentes etiologias, diferentes causas, diferentes motivações, prognósticos, né, que são diferentes. Assim, algumas vão evoluir melhor, outras nem tanto. Eu acho que é importante deixar isso traduzido para a pessoa, né? Eu acho que vou até engatilhar uma pergunta, Isa, baseada nesse aspecto aí que você falou. Você tocou no... Teve uma pergunta aqui que eu achei bastante interessante, perguntando assim, por que você tocou em MJ, né? MJ, epilepsia mioclônica juvenil, né? Por que é tão difícil fazer o diagnóstico de MJ? Tentando fazer um link aí com o que você falou, né? Qual que é a dificuldade, né, que a gente acaba encontrando para fazer o diagnóstico, o manejo até do paciente, como maneira geral? Então, assim, a epilepsia mioclônica juvenil é uma epilepsia generalizada. Eu acho que a primeira coisa que a gente tem que colocar é isso. É uma síndrome. E é uma síndrome que tem... Então, o que é síndrome? Tá? A síndrome é uma condição médica, qualquer condição médica, que tem uma historinha. Então, ela tem uma idade que ela costuma começar, ela tem um jeito de evoluir, tem uma quantidade de pessoas, por exemplo, é mais de mulher, é mais em homem. Então, ela tem um grupo, uma história que as pessoas se enquadram dentro dessa história. E a epilepsia mioclônica juvenil é uma síndrome. E é uma síndrome dentro das epilepsias generalizadas. Então, é dentro daquelas epilepsias que começam dos dois lados do cérebro ao mesmo tempo. E a principal característica dela é um tipo de crise que a gente chama de mioclonia. E eu acho que um dos desafios do diagnóstico da epilepsia mioclônica juvenil é justamente esse tipo de crise. Por quê? Porque a mioclonia, ela é tipo um sustinho. A pessoa faz assim, derruba as coisas, às vezes é num braço, às vezes é nos dois, às vezes é na perna. Geralmente costuma acontecer pela manhã, pode ser em um grupo em salvos, que a gente chama, né? Vem em grupinhos. E muitas vezes as pessoas não valorizam isso como um tipo de epilepsia, como um tipo de crise. Acho que é importante, né? Eu lembro de um caso no consultório que, assim, que foi até um caso bem atropelado. Foi para o hospital, internou, usou uma medicação que não era para usar e saiu e piorou, enfim. E conversando e esclarecendo a mãe, eu expliquei, né? Eu sempre explico, né? O que é mioclonia, então, porque epilepsia mioclônica juvenil e tal. E eu falei, não, então, a sua mãe não fazia esses sustinhos? Eu perguntei para a menina, né? Perguntei para a mãe. Aí ela falou, eu fazia isso já tem uns 2 anos, mas eu nem achava que isso era crise. Falei, tá. Mas se você tivesse contado isso no hospital, talvez eles não tivessem colocado essa medicação e tal. Aí perguntei pra mim, você não percebeu? Aí a mãe, não, agora que você tá falando, eu percebi e tal. Aí eu falei, bom, então vamos lá, mas se você soubesse isso antes, você contaria pro médico? Ela, Isabela, eu nem ia me dar conta que isso era crise, eu realmente nem ia falar e eu nem percebi. Então, assim, não é nem a questão, assim, o médico, às vezes, até pergunta, mas a pessoa não identifica isso como crise. Então, como ela não identifica isso como crise, ela não vai contar. E se o médico fizer uma anamnese dirigida e perguntar, daí... E o legal é que, desculpa de interromper, perguntar por mioclonia, né? Como é que tem que perguntar, né? Tem que perguntar pelo sustinho, pelo choquinho, porque isso traduz, né, o espasmo, né, de uma maneira mais tranquila, né, para o paciente, ele introduz melhor. Você estava contando dessa questão, eu lembrei de ontem, eu vi 2 casos de epilepsia mioclônica juvenil, e
quando eu estava explicando que essa questão, que a mioclonia, que é o sustinho, também deve ser entendido como crise, é uma crise e tal. Eu pergunto, poxa, por que que ninguém fez o diagnóstico antes? E aí, essa questão que você falou, nem o próprio paciente considera isso anormal, né? Às vezes ele é considerado distraído, Uhum. desajeitado. Desajeitado. Eu acho que você, ainda mais quando é aquela induzida por praxe, está escrevendo, o lápis pula, tá tocando, tinha um paciente tocar o violão, derrubar o violão. Nossa, fulano é muito. Derruba o café da manhã todo dia de É, manhã. é o Parece desajeitado, né? isso. É o desajeitado, o que desastrado. E, na verdade, aquilo já é uma crise. E, na verdade, acho que tem médicos aqui também, né? Acho que é uma coisa que eu sempre tento falar, assim, a porta de entrada para a epilepsia mioclônica juvenil para a gente na clínica é aquele paciente jovem com a primeira convulsão, né? Se Isso. você não perguntar, se você não buscar, se você não faz o diagnóstico, eu acho que talvez aí esteja uma das dificuldades, né? Acho que também, só para falando da dificuldade, do desafio, tem até um post que eu coloquei falando do eletro, né? Que o Isso. eletro, Eu às até pedi vezes, para você falar disso. dá Uhum. uma enrolada no meio de campo, aí, principalmente para o médico, né? No manejo, né? Acho que tem alguns médicos, mas só para reforçar, né? Que a presença, ela é uma epilepsia generalizada, né? Como a Isabela já falou. Então, acomete os dois hemisférios ao mesmo tempo, né? Mas só que não é incomum apresentar que essa descarga, às vezes, ela se apresente um pouquinho mais assimétrica, um pouquinho mais mal feita assim, no cérebro, e às vezes dá um aspecto de ser focal. Então, aí está um outro problema. Então, médicos, neurologistas que me ouvem, tomem cuidado com isso. O diagnóstico de epilepsia é clínico. Acho que isso é bem, bem legal da gente reforçar. Às A vezes o eletro clínica, né? atrapalha. Exatamente. A clínica e o eletro. Lembrar da MJ, essas questõezinhas que ajudam a desvendar esse desafio diagnóstico que é MJ. Entendeu? Acho que é por aí. Eu vou voltar aqui um pouquinho, Thiago, porque nas perguntas das pessoas, porque primeiro que eu acho que depois Tá. ele vai se enrolar, porque já tem um monte de pergunta aqui, e acho que tem algumas perguntas relacionadas com o que a gente está falando. Vamos Daí, lá. vamos lá, tô vindo aqui, começar lá do começo para não deixar passar nenhuma, porque. E Elaine Keiko tá aqui. Elaine Keiko, ela é fera lá do Paraná. Tem um E Instagram muito bom, Elaine. ela é ótima. Fera. Fera demais. Fernanda tá aqui. A Sandra também tá aqui. Henricão. Quem mais? Ah lá, achei uma aqui. Henrique. Existe hereditariedade na epilepsia? Então, epilepsia, ela tem uma origem genética em alguns tipos de crise, né? As epilepsias, existe inclusive um grupo, né, de epilepsias generalizadas genéticas, que a gente chama agora. Primeiro, Uhum. genética não é igual a hereditário. Essencial. É importante a gente entender isso. O que é hereditário? Hereditário é quando a gente passa de pai para filho, de mãe para filho, né? E genético, você pode ter uma doença genética na hora que você formou o bebê. E aí você tem uma doença genética, por exemplo, síndrome de Down é bem claro isso, né? O pai não tem Down, a mãe não tem Down e o bebê nasce com Down. Por quê? Porque na hora que ele foi formado, na hora que ele foi criado, deu um probleminha lá no gene dele e ele nasceu com uma doença genética. Tá? Então, Uhum. primeiro é entender que são duas coisas diferentes. Segundo, entender que a genética também não é a genética igual que a gente aprende sempre na escola, que a gente chama de genética mendeliana, aquela genética da ervilha, né? Então, que a recessivo, dominante, juntou, fez uma matemática lá, Azão, azinho, né? antes foram todas as doenças simples assim, mas a gente tem uma condição que é a penetrância do gene, dominância e a doença que é poligênica, que tem vários genes envolvidos. Enfim, tem várias questões dentro da genética que faz ela ser bastante complexa. E, então, mesmo sendo uma doença hereditária, genética, ela não obrigatoriamente passa de pai para filho de uma forma simples. E, além disso, então, assim, você pode ter mutação, né, dentro disso também, quer dizer, isso ainda complica um pouco mais. E a epilepsia, então, a gente entende que ela é uma doença poligênica. Ela tem algumas doenças que são genéticas. Você tem até um caso que você vai falar, né, do SN1A. SN1A.
Esse daí é um tipo diferente da genética, mas assim, por exemplo, a maioria das epilepsias, ela tem um ponto genético, mas ela tem um ponto que é ambiental, que é multifatorial. Então, a chance de você passar de pai para filho de epilepsia, que eu acho que é o que as pessoas mais, quando perguntam, querem saber, é pequena. É. Eu acho que é isso Eu que é acho que importante. e um outro aspecto também, Isa, que é o que às vezes a gente depara no consultório, principalmente quando a gente está falando dessas epilepsias generalizadas genéticas, é o seguinte, que ser genética ou presumivelmente genética não é igual a teste genético, né? Então, assim, você não é Isso. obrigado a fazer um teste genético, né? Porque justamente por isso, pelo fato de ser essa questão de ser poligênica, às vezes são pequenas alterações que eventualmente sozinha não fariam um problema nenhum, não teria epilepsia, mas quando elas se juntam, ela é capaz de causar uma epilepsia numa dada pessoa, naquele ambiente, né, naquele somatório, né? Isso é sempre importante considerar o contexto todo. Então, eu acho que isso é importante. Ser genético não é necessariamente igual a fazer teste genético. A gente acabou de falar de uma epilepsia que é presumivelmente genética, que é a MJ, e a gente não pede teste genético para fazer diagnóstico de MJ. Entendeu? Ao contrário da questão da SCN1A, que a gente acaba buscando, mas a gente vai chegar lá. E outra coisa que é importante, eu acho, Thiago, só dar uma ressaltada aqui, que ser genético não quer dizer que comece com uma criança assim que ela nasce, né? Legal. Porque às vezes, é uma doença genética, mas só apareceu com 50 anos. Sim, é uma doença genética que só apareceu com 50 anos. Então, isso é importante, porque a gente tem modificação e tem genes que se expressam na infância, genes que vão se expressar mais tardiamente, doenças que começam assintomáticas, que a gente não percebe ela começando e começa a ter o sintoma mais para frente. Então, é um pouco mais complicado, né, do que a gente... Que a alteração genética ela é necessária, mas não é que sozinha ela não necessariamente ela vai fazer aparecer a doença, né? O que mais que a gente tem de pergunta aqui? Então, Conscientiza Epilepsias perguntou a relação do açúcar como gatilho de crise. Você quer falar dessa? Eu posso. Pode falar, deixa eu procurando outra aqui. Tá, vai Boa procurando então. noite, Então, na meu verdade, filho. o açúcar não é gatilho especificamente, mas existe um tratamento que é a dieta cetogênica que faz com que você precise trocar a forma que o cérebro. Porque o cérebro, ele, para poder gerar energia, poder funcionar, ele precisa de açúcar. A gente, no corpo todo precisa, mas o cérebro especialmente. Né? A gente usa, às vezes, fora do corpo, outras formas de energia, mas no cérebro é basicamente a glicose. E na dieta cetogênica, a gente precisa mudar a forma do cérebro consumir essa energia, que são pelos corpos cetônicos, e tem outros mecanismos de ação que não vale a pena a gente ficar falando aqui. Mas, então, basicamente, a gente precisa que a gente mudar o jeito do cérebro buscar essa energia. E aí, se a gente dá açúcar, a gente estraga todo o tratamento, porque não pode ter açúcar. O açúcar tem que ser muito pouco, tem que ser baixo. Mas não necessariamente você está proibido. Quem tem epilepsia não pode comer açúcar. Não, pode comer açúcar. O problema é tudo em excesso também, né? Excesso de açúcar, muita energia também não é legal. Mas se estiver fazendo dieta cetogênica, aí sim. É uma questão que aí o açúcar é importante. Você achou outra pergunta aí, Tia? Eu achei uma legal aqui. Só que a gente está falando do diagnóstico, a Gisele, ela falou que tive que filmar as crises do meu filho porque o neuro dizia que era tique. Assim, é só para reforçar, né, que hoje com essa questão da internet, né, que a gente está usando o celular para fazer uma live, para a gente estar aqui ajudando aqui 60 pessoas. Pô, obrigado por todo mundo que está aí. Então, assim, essa questão do celular, ela é útil. Assim, é muito útil na prática. Todo mundo tem um celularzinho hoje, filma, leva, isso adianta muito e ajuda no diagnóstico, sim. Tá? Acho que isso é importante para falar essa questão do diagnóstico. Ajuda muito, Thiago. E eu vou te falar, cada vez mais eu acho que ele vai ajudar numa condição que é a crise
não epilética psicogênica. Eu vou te falar, tenho tido umas experiências assim, e engraçado, quando a gente fala em medicina, daqui a pouco vem tudo junto, né? Então eu tive assim, 2 experiências no consultório e uma hoje que aconteceu no instituto. Vamos explicar para o pessoal o que é crise não epilética? Acho que talvez tenha Então, gente vai, explique. que Vai lá. não. Não tem com esse termo. Não, crise não epilética é um dos principais diagnósticos diferenciais de epilepsia ou de crise. Assim, diagnóstico diferencial assim, são coisas que confundem. Parece crise convulsiva, mas não é. Então, assim, o próprio nome diz, é crise não epilética psicogênica, né? Então, é um evento que não é epilético, no sentido de alteração elétrica no cérebro, né? Igual uma crise convulsiva, e tem um possível gatilho psicológico, emocional, muito mais do que elétrico no cérebro. Então, e assim, é muito comum e atrapalha, confunde de verdade. Vai lá, Isa. Não, então, e é importante colocar isso, tá falando, Thiago, não é a pessoa finja. Eu acho que isso é importantíssimo a gente ter. Isso é uma doença, é uma condição, uma patologia. A pessoa não está fingindo que está tendo crise. Porque às vezes você fala assim, olha, isso não é epilepsia, isso é psicogênico. Ah, mas eu não estou fingindo, ela tem mesmo. Gente, A tem gente tem mesmo. certeza que não está fingindo, né? A gente tem certeza absoluta que a pessoa não está fingindo. Uhum. E é uma condição que traz impacto social, impacto na qualidade de vida e sofrimento. Então, isso a gente tem que ser tratado de uma forma muito séria. Não é com pouco caso. Ah, não é epilepsia? Pá, então não é epilepsia, dane-se. Não, não é epilepsia, mas a gente tem que tratar, tem que tratar bem. Sim, sim. Né? E aí o que eu estava dizendo, assim, 2 casos, assim, que essa coisa do exame complementar, por isso que eu estou pegando, puxando também, é isso. 2 pessoas que vieram me procurar, paciente de primeira vez, com crise não epilética psicogênica. E o diagnóstico, assim, eu consegui fazer, porque a mãe me mandou a filmagem de todas as crises, e a menina ficava a noite inteira, era um inferno, ela ia para o hospital, e era um horror. E ainda assim a gente precisa fazer o vídeo eletroencefalograma, que é registrar a crise para ter certeza que não é epilético, mesmo que do ponto de vista clínico, assim, da gente olhando no vídeo, pareça o padrão ouro, é o vídeo EG, tá? E aí essa menina fez o vídeo EG e ela causou lá no hospital, quando a gente fez o vídeo dela, lá em Ipanema, quase que eu quebrou o aparelho de tanta crise que a menina fazia, mas todas eram não epiléticos psicogênicos. E a menina assim, tinha parado de ir para a escola, era um sofrimento assim da família, nossa, loucura. Isso tudo porque numa dessas crises, ela foi para um hospital, fez um eletro de uma pessoa que não tinha uma qualidade técnica muito boa, disse que a alteração, que não era alteração eletrográfica, era epilético, ela ficou com um diagnóstico de epilepsia, tratando epilepsia com 3 medicações, enquanto ela não tinha epilepsia. E aí agora a gente está desmamando a medicação dela, encaminhei para tratamento específico que tem que ser. E ontem aconteceu de novo a mesma coisa. Só que essa fez a crise no meu consultório. E uma pessoa que tinha tido uma trombose de seio venoso, quer dizer, tinha uma doença cerebral, tinha uma história, um eletro que não ajudou, só atrapalhou. E a moça não tinha, e estava lá, e fazendo adulta, fazendo diazepam e tal, causando um transtorno. Transtorno na vida, um sofrimento, né? Um sofrimento com diagnóstico errado. E hoje, lá no Instituto, aconteceu uma condição que também era paciente com epilepsia, que tinha crise não epilética, e estava internado, fora do... Né, precisando... Às vezes o paciente fica no CTI. Então, essa coisa que você falou da filmagem é importante, porque isso já dá uma pista pra gente, né? Com certeza. E aí é que você falou, não é epilepsia, não quer dizer que o doente esteja fingindo, e pelo contrário, olha a quantidade de sofrimento, né, que essa pessoa tem, né? Pois é. Fazer uma outra pergunta, só que eu acho que é muito comum aqui. Uma seguidora nossa perguntou: comecei a ter crise aos 29 anos. Isso é assim mesmo? Uhum. E aí? Como é que é? Quem mais tem diagnóstico de convulsão hoje? Qual faixa etária? Criança, adulto, idoso? Acho que dá para a gente discutir um pouquinho disso. Uhum. Então, como a gente falou antes, a epilepsia
é um conjunto de doenças. Então, tem várias causas. Então, dependendo da causa, a gente tem, né, causas que são mais na infância, causas que são mais doenças metabólicas, a gente vai ver mais na infância, epilepsia generalizada genética, a gente vê mais na infância e no adulto jovem, enquanto paciente com doença mais estrutural a gente costuma ver mais para frente. Mas o fato é que existem 2 picos de incidência de começo de epilepsia, que é na infância e no idoso. Mas a epilepsia pode começar em qualquer idade. Qualquer idade, né? É bem importante isso, que às vezes a gente tem a impressão que tem que ser desde a infância, né? As pessoas em geral têm que começar a... Não, qualquer idade, adulto jovem, idoso, criança. Acho que é só importante ter isso. Teve coisa que foi muito perguntado, Isa, que era sobre epilepsia ausência. Ah, isso é importante. Eu vi falando Perguntaram muito. O que a gente pode falar de epilepsia ausência? E teve uma pergunta que foi bastante específica, que é da relação da epilepsia ausência às comorbidades psiquiátricas, tipo TDAH, déficit de atenção, mal na escola, né, coisas desse tipo. Eu acho que, assim, primeiro epilepsia ausência é uma epilepsia das generalizadas genéticas. E epilepsia ausência, a gente pode ter ausência infantil e ausência juvenil, dependendo da faixa etária que vai começar. Então, primeiro, é uma epilepsia que começa nos 2 lados do cérebro ao mesmo tempo, de origem genética. E ela tem um jeito, ela é uma síndrome, então ela tem um jeito, ela costuma acontecer em determinada faixa etária, com determinada população, assim, sem transtornos cognitivos. Ela costuma resolver sozinha, então ela costuma Isso é sumir. Se for ela remite, né? Some. E tem um traçado no eletroencefalograma que aí sim o eletro ajuda muito, que é bem específico, que é uma que a gente chama de ponta onda a 3 Hz, que é uma frequência que aparece no eletro. Além disso, a hiperventilação, você pedir para a pessoa respirar, ela pode desencadear a crise. Então, muitas vezes, às vezes, está com a criança, você acha que tem ausência infantil e aí você pede para fazer hiperventilação, ela faz uma crise de ausência na tua frente, aí você nem precisa mais de elétrico, você já faz o diagnóstico. Mas, então, ausência é isso. Então, a pessoa geralmente é muito rápido, pode acontecer várias vezes, geralmente acontece várias vezes ao dia, e a criança, que na maioria das vezes é criança, ela tá fazendo uma coisa, para e depois volta a fazer de onde ela parou. Agora, eu acho que eu sempre vivo falando disso, porque eu acho que é uma confusão que tem, e eu acho que é uma confusão que médico faz e paciente faz, e isso, inclusive, prejudica o tratamento, que confundir ausência com a pessoa sair do ar. A ausência perfeito. é uma epilepsia, é um tipo de crise. É uma epilepsia generalizada com um tipo de crise generalizada. A pessoa sair do ar, não responder e ficar ausente, que a gente fala ausente, mas não é uma crise de ausência. Ficar ausente, sem resposta, irresponsivo, na maioria das vezes isso não é crise de ausência, isso é uma crise epilética focal, que começa numa região só do cérebro, não é generalizada, podendo ou não espalhar. Mas ela compromete a consciência. A pessoa sai do ar, faz alguns movimentos automáticos, responde, anda, mas geralmente acontece menos vezes ao dia do que a ausência, é mais longo, a pessoa fica mais confusa depois, né? Dificilmente ela volta rápido como volta a ausência. E a faixa etária também, né, não é assim, pode até ter em criança, tem muito em criança, mas assim, é importante a gente entender que muitos adultos têm. Então, o que eu sempre reforço quando o adulto fala que tem ausência, eu já fico com o pé atrás. Sim. Porque geralmente a ausência some na infância, se é ausência infantil. Se for ausência juvenil, não vai sumir, mas aí tem outras coisas, tem mais crise tônica generalizada. Mas se adulto vira para mim, comecei a ficar ausente, eu falei, vamos perguntar de novo, vamos voltar, vamos rever, porque pode não ser ausência. Você precisa traduzir o que ele entende como ausente, né? Como estar ausente, né? No fundo é um pouco disso. Porque ele verbaliza a questão de ser uma ausência, mas não necessariamente é uma crise do tipo ausência, né? Acho que é mais ou menos isso.
Só para falar um pouquinho da epilepsia de ausência, lembrar que ela tem uma relação, né, com déficit de atenção, hiperatividade, isso porque eventualmente você controla as ausências na criança e ela ainda fica com dificuldade na escola, provavelmente às vezes relacionado com TDAH. É importante só investigar e estar atento essa questão. O que mais? Não, deixa eu Tem só aqui voltar uma aqui. pergunta da Fala. maternidade com epilepsia, que, pô, a Priscila, super querida, ela fez uma pergunta. Ah, a questão da maternidade, né? Que ela tem epilepsia, né? Ela fala, tem lá no Instagram dela. Ela tinha medo do filho dela, mas ela tem 2 filhos lindos. Tá ótimo. O que mais? Tá, deixa eu só voltar aqui um pouquinho só, porque teve uma pergunta que eu acho que é importante a gente esclarecer, que a Cláudia perguntou se uma crise com mais de 20 minutos pode causar dano no cérebro. Hum, E eu acho que é importante a gente entender que tipo de crise. Então, se for crise convulsiva, 20 minutos, não pode ficar em casa, tem que ir para o hospital. 20 minutos, né? Agora, é importante a gente entender o que é crise e o que é estado pós-crise. Então, aquela sonolência, aquela irresponsividade, a pessoa fica meio paradona, dorme. Isso não é crise. Então, isso vai durar 20 minutos, até pode durar mais. Agora, a crise em si, ela não pode durar tanto tempo, porque se estiver durando tanto tempo, o paciente está evoluindo para uma condição que é mais grave, que é uma emergência médica, precisa ir para o hospital, tá? Agora, se for crise focal, também 20 minutos é um tempo longo, mas é porque a gente fala assim, o diagnóstico de estado de mal epilético, que é essa condição grave, tanto tempo você tem que levar logo para o hospital. Mas existe diferença, né, Tiago, entre você que trabalha bastante de CTI, não quer falar mais? Não, acho que é independente, essa é uma questão comum, né? Acho que a questão de Lá na internet é ruim. né, que o paciente lá cai, fica duro, se bate, se machuca, Fala de né? novo, porque falhou a internet. Ela. Volta um pouquinho. Ah, tá. A questão da convulsão, né? Quando em geral uma convulsão, que é aquele evento que o paciente fica duro, tem movimento, se morde, isso em geral, na maioria das vezes, esses movimentos duram 1, 2 minutos, talvez um pouquinho mais. Nunca dura, assim, se durar mais do que 5 minutos, a gente está diante de uma condição mais grave, e aí uma das indicações de ir, inclusive, para o hospital. 5 minutos. Porque isso define uma condição que chama estado de mal epilético, você tem que ter um pouco mais atento e tal. É o que você estava falando. Quando o paciente tem uma crise convulsiva, depois que ele para os movimentos, ele pode ficar sonolento. A internet caiu. Tá me ouvindo? Tô. Tá? E ao contrário, né? Quando você está falando de um outro tipo de crise, que é essa crise que você já falou, que é a crise focal, ela demora um pouquinho mais mesmo. E tudo bem, isso em geral não traz uma questão de uma piora, de uma lesão cerebral. O que a gente tem, eu acho que só para resumir, eu acho que a convulsão, aquela que você cai, se bate, acho que só para traduzir para as pessoas de uma maneira mais simples, essa não dá para demorar muito. Se estiver demorando muito, em geral a gente bota aí uns 5 minutos, isso realmente demanda mais atenção, ir ao médico, porque sim, a gente está diante de uma emergência médica e e aí você pode causar algum dano, e isso realmente demanda um pouquinho mais de atenção. Mas como existem outros tipos de crise, né, que eventualmente podem ser prolongadas, e não ter tanto problema em relação à lesão cerebral. Mas acho que, para traduzir, convulsão tem que ser rápido, se estiver demorando, hospital. Você estava falando da gravidez, né? Assim, eu acho que essa é uma pergunta também que apareceu bastante, né? E a mulher com epilepsia, ela pode engravidar, tá? Só que ela tem que planejar. Não é só mulher com epilepsia, não, né, gente? Toda mulher tem que. O ideal seria planejar. Mas acontece. Acontece Verdade. de planejar. Então, mas a pessoa com epilepsia, ela precisa ter um pouco mais de regra, né? Controlar um pouco mais. Porque existem umas facilidades e umas dificuldades. Por exemplo,
a gente tem medicamentos que não são bons para o bebê. E geralmente, a tendência é a gente não prescrever esse medicamento para mulher idade fértil. Mulher com possibilidade de engravidar mesmo que ela não esteja querendo. Por alguns motivos. Primeiro, porque as pessoas engravidam sem planejar. Mesmo, né? Acontece. Uhum. Segundo, a gente vai controlar a epilepsia e daqui a pouco ela fala, eu quero engravidar, eu vou trocar o remédio, começar tudo de novo. Então a gente já não, né? Já vai desde o início imaginando que eventualmente em algum momento da vida dela, ela não quer agora, mas vai querer engravidar. E terceiro, porque me esqueci qual era o terceiro. Você tem que estar bem controlado para engravidar, talvez? Exatamente. Né? Pode ser. Porque é ideal para você engravidar que você tenha um tempo adequado de controle, né? Para você, quando você está controlado antes de estar grávida, a chance de você passar a gestação sem ter crise, sem ter convulsão, ela é muito maior. Então isso melhora. Então é mais na questão da antecipação, se planejar faz parte desse contexto, né, da mulher com epilepsia, né? Acho que é por aí. Isso, era isso mesmo. 9 meses, geralmente, se a gente tem uma chance de... Se a pessoa está controlada, nos últimos 9 meses, a chance de ela ter uma crise é menor do que 10%, em torno de 10% durante a gravidez. Então, é importante estar organizadinho mesmo. Posso até rapidinho, só uma coisa que eu vi essa semana no ambulatório, uma mulher fazer o diagnóstico de MJ, então todas essas considerações, né, de tratamento e tal foram consideradas. Evitar um remédio que faria mal para um possível bebê, né? Mas só que no meio da consulta, ela me falou que ela era homossexual, feminina, não tinha relações sexuais com homens e não queria ter filhos, entendeu? Ela tocou, assim, de uma maneira bem objetiva. Isso é muito importante, isso é muito interessante, porque, assim, como a gente vai lidar com isso, né? É diferente a forma de você pensar, né? Muda completamente. Muda o raciocínio. E eu acho que, na verdade, o nosso papel é, no fundo, de atender ao máximo que for possível o desejo, o paciente, as preferências dele, né? Então, até eu vou te falar, eu prescrevi esse remédio que você acha que... porque para ela não fazia sentido não ser. Não fazia sentido. Porque a gente tende a considerar que a mulher... Eu vi até uma aula do Luciano falando que é um útero que vai ter filhos. E não necessariamente, né? Tem mulheres que não querem ter filhos, né? A gente só tem que organizar isso para preferência da mulher. Acho que isso é bem legal. Eu vou ter que dar uma aula sobre mulher e me chamaram para dar em agosto. Eu vou comentar isso aí, vou dizer de onde veio, hein? Tá bom. Com um amigo meu. Não aconteceu comigo, não. Mas sim. Provavelmente irá acontecer, porque as pessoas estão se assumindo de verdade, né? Com menos preconceito. E aí estão conseguindo falar mais fácil sobre isso. Sim. E eu vou te falar, ela saiu da consulta agradecida por ter falado disso, por ter conseguido falar sobre a sexualidade dela. Foi muito interessante, foi um desafio pessoal, mas foi muito interessante. Pois é, não, adorei o teu caso, porque assim, é exatamente isso, a gente tem que considerar a pessoa. E essa pessoa, a gente tem assim, o médico pensa meio que em bloquinhos, né? A gente tem um raciocínio que é dentro faz um sentido, tem uma lógica, mas só tem sentido se tem uma lógica se aquela pessoa está dentro daquilo que você está imaginando. Senão não faz o menor sentido, né? Com certeza. Mas foi bastante interessante. Bastante interessante. Só para falar que a gente está nessa questão de gravidez, tem uma pergunta aqui bem legal também. Uma paciente tem epilepsia, né? Pergunta, meu desejo sexual diminuiu devido aos medicamentos. Ela fala aqui os medicamentos, acho que não convém falar. Perguntando se isso pode ser dos medicamentos. Acho que isso é uma coisa bem legal também da gente conversar. Sobre sexualidade, né? Sobre disfunção sexual, né? Enfim, essas coisas. Acho que é uma pergunta boa. É uma pergunta excelente, porque assim, tem várias coisas que a gente tem que levar em consideração. O remédio pode interferir? Pode. Dependendo do remédio. A gente tem alguns remédios que interferem com hormônios.
né? A gente chama de indutores enzimáticos, mas enfim. São alguns que interferem com os hormônios e os hormônios diminuem por conta Os disso. hormônios Tanto no homem sexuais, quanto né? na mulher, os hormônios sexuais. Então, isso faz com que você tenha menos vontade, né? Isso para homem e para mulher também. Mas, assim, na epilepsia, além disso, a gente tem aquela que já começou a falar, que são as comorbidades, que são condições que estão mais frequentes na pessoa com epilepsia. E a depressão e o transtorno de ansiedade assim, vem muito junto, né? Não só pelo estigma, pelo preconceito, pelo medo das crises, pela imprevisibilidade das crises, que deixa a pessoa em estado de alerta, né? E é complicado, mas também porque envolve um circuito cerebral que está envolvido nessas questões psíquicas também. Então, a depressão e a ansiedade, elas também diminuem o desejo. Então, a gente tem que pensar num contexto de saber exatamente se é só o remédio, se é o remédio com depressão, se é o remédio depressão, ansiedade. Mas eu acho que é um aspecto que, assim, que é importante, deve ter muito paciente, deve ter muito médico aqui vendo a gente, assim, é importante o paciente ter um espaço para poder falar disso na consulta, porque isso tem um impacto na qualidade de vida da pessoa. E a gente, você citou a questão dos hormônios, dos remédios, da comorbidade, e a gente pode atenuar essas questões, tentando fazer remédios que sejam influenciem menos, tratando a ansiedade, tratando a depressão, controlando ao máximo as crises do paciente, porque aí sim ter um ambiente, digamos assim, adequado para a libido, né, para o desejo, né? A qualidade de vida é o que a gente busca na pessoa com epilepsia, né? Assim, a gente fala muito em controle. Eu até botei uma enquetezinha na minha... Aliás, não, eu vou botar essa. Eu pensei em botar, não botei. Gente, eu tô. Você não tem noção, minha cabeça. É muito trabalho, é muita coisa. Mas eu vou falar agora. Que exatamente, eu perguntei se a pessoa tinha tido preconceito e tal. E eu ia botar a próxima hoje, que meu dia hoje foi calmo, não deu. Que era exatamente isso, né? Qual foi o principal efeito adverso do teu remédio? Se isso daí foi mais impactante do que a quantidade de crises. Porque a gente sabe, tem estudos que mostram isso, né? Estudos que às vezes você pode ter uma ou duas crises, dependendo do tipo de crise, dependendo de que situação, enfim, várias questões, mas que às vezes os efeitos adversos dos remédios são piores para a qualidade de vida do que propriamente ditas crises. E que essa questão sexual, as pessoas falam pouco, né? Eu acho que a gente podia fazer uma live depois só de sexualidade e epilepsia, porque as pessoas falam pouco no consultório. As pessoas têm esse tabu. E é um assunto fundamental, gente, para a vida, né? Vamos falar, só tem adulto aqui, né? Então, é importante para a vida, gente. Lógico. E até tem médico aqui, né? Então, assim, acho que é importante também o médico ter a ciência de abrir o espaço para isso, né? Na consulta, né? Ter esse olhar mais atento. É o que você falou, para a pessoa, né? É para o indivíduo, né? Qualidade de vida. Óbvio que é importante manter o dente livre de crise, é o que a gente quer. A gente pode fazer... A gente fica o dia inteiro tentando estudar a melhor forma de fazer isso, né? Mas, obviamente, que o que importa, na verdade, é a qualidade de vida, e a gente tem que estar sempre atento a isso para não perder o foco, né, do que é importante, que é a pessoa. O que mais tem de pergunta? E homem também, Thiago. Eu acho que a gente falou muito em mulher, mas sabe o que eu vejo? Homem também tem disfunção erétil. Por conta de alguma... E o homem tem mais dificuldade de falar. Ainda mais para mim, que eu sou médica, mulher, aí é mais difícil. Então, quando vai falar, é porque o negócio já tá punk. Às vezes é a esposa que fala, não, meu marido, tal, não sei o quê. Aí, gente, falem, por favor, falem. A gente está aqui para ajudar. A gente pode ajudar. E se for uma coisa que não seja neurológico, que eu não possa ajudar, eu vou encaminhar para alguém que possa ajudar. Né? Claro. Então, eu acho que é importante mesmo. Fala, qual era a outra coisa que você falou? Não, estou só olhando as perguntas. A Marina que falou, bacana vocês falarem sobre epilepsias, é um caso esquecido no mundo. Eu acho que, de novo, esse Instagram, a gente está aqui realmente para tentar desmistificar. Eu acho que quanto mais a gente naturalizar o tema epilepsia, falar disso
isso tende a diminuir, né, preconceito, enfim, É desconhecimento. a nossa luta, né, Thiago? A gente está aí Ah, batalhando para isso mesmo. Gente, ô, faltam só David, 7 minutos para acabar. Passou eita, já tá acabando? rápido. Tá acabando. Ah, brincadeira. Pô, vai ter que ter outra live, Vai ter hein? que ter Quem outra. quiser uma outra live, escreve aí. Quem quer outra live? Deixa eu ver se a galera interage. Porque a gente não falou nem chegou nem na metade do que a gente tinha Nem na planejado. metade. É. Tem tanta coisa importante para falar. Tem uma Falar pessoa, de uma pergunta. genética. Nossa, Hum? muita coisa. Tratamento cirúrgico, a gente falou nada. Pois é. Vou tocar só no assunto rapidinho, porque a Anne perguntou que o filho tinha sido diagnosticado com epilepsia depois de uma queda e os médicos passaram uma medicação. Ele vem tomando direitinho e ainda assim ele tem convulsões fracas. Então, acho que tem algumas coisas que a gente pode tirar daí. Assim, provavelmente ele teve uma epilepsia, provavelmente, uma epilepsia de origem focal, porque a pessoa que chama de convulsão fraca é uma crise. Então, assim, crise focal, ela pode ser só a crise focal. Então, por exemplo, a pessoa para, olha, mastiga, né, mexe na roupa e acabou a crise. Ou ela pode fazer tudo isso e evoluir para uma crise convulsiva, que é o que a gente está mais acostumado a ver. Muitas vezes as medicações controlam as convulsões e às vezes tem um grupo de pessoas onde você não consegue controlar as crises que são focais. Mais ou menos 30% dessas pessoas. E nesse grupo de pessoas, a gente diz que ela é fármaco resistente. Mas no caso do seu filho, Anne, ele só tomou uma medicação. Então a gente não pode dizer que ele é fármaco resistente. Para dizer que ele é fármaco resistente, ele precisa ter tomado 2 medicações, pelo menos com dose adequada e próprias do tipo de crise dele. Então, saber o tipo de crise é importante. Né? E ainda assim, se com 2 medicações específicas e na dose certinha, para o tipo de crise não controlar, e está dentro desse grupo que é fármaco resistente. E aí a gente tem que pensar em outros tratamentos além de medicação, porque pode ser que só a medicação não controle mesmo, não. Importante. Eu quero, na verdade, só fazer. Eu quero saber quem quer Isa e Tiaguinho, parte 2. Escreve aí para mim, por favor, para gente. Porque assim a gente não conseguiu fazer metade das coisas que a gente Nem queria, metade. né? E nem Então, acho que. responder nem metade do que as pessoas perguntaram depois. É, então a gente vai ter que organizar uma próxima, viu? Para a gente poder explicar mais e tal. Talvez organizar por temas, né? A gente vai Eu acho, tentar. Thiago. Tá. Ó, a Evelyn falou que quer. A Paula também é seguidora lá, tá sempre conversando comigo. Marcela. A Tayana é fonoaudióloga, amiga querida. Priscila, maternidade com epilepsia. Instagram muito bom. Vamos organizar isso. Falta Vamos. quanto tempo, Isa? Então, tem 3 minutos para acabar. 3 minutos é dar tchau, né? A gente se organiza Dar para tchau. Porque acho que não dá para para responder. Ih, nossa, autismo e epilepsia. Nossa, tem muita pergunta aqui, gente. Ah, meu Deus. Mandem as Cara, perguntas mas no direct pra gente, né? Pra gente poder isso. organizar a próxima. É. Mas, na verdade, só falta pouquinho. Eu quero muito agradecer todo mundo que veio aqui. Chegou a bater 70 e poucas pessoas aqui. Acho que o carinho de vocês, a gente poder ajudar de alguma forma é sempre muito bom. A gente vai tentar sempre manter uma rotina de uma live, tentar trazer mais informações para vocês. E agradeço muito, 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 muito todo mundo que esteve aqui, tá bom? Obrigado mesmo. Obrigada. Amei. Acho que era isso. A gente chegou no objetivo que a gente queria, né, Tiago? Que era uma coisa que realmente esclarecesse as pessoas de uma forma que a gente fosse respondendo as perguntas que são as perguntas do dia a dia, que são provavelmente as que causam mais angústia, né? Porque a pessoa fica Uhum. aquela pergunta, às vezes não consegue falar com o médico, ou tem dificuldade de falar, ou às vezes o médico é mais fechado e aí não, né, a pessoa tem mais dificuldade de acesso. Enfim, cada médico tem sua personalidade, né, gente? Então, isso é importante a gente entender, né? A relação médico-paciente se constrói. Tem Lógico. médico que começa mais sério, que depois vai pegando mais intimidade, você vai percebendo que é uma pessoa mais solta, você vai conseguir perguntar. Então, às vezes, assim, o médico errou, vou mudar de médico. Às vezes o médico não errou, às vezes a informação ali ficou meio truncada, e aí fala com a pessoa, né? Você está lidando com uma outra pessoa, né? Não é um Deus, não é um ser que sabe tudo da vida, né?
Então, assim, por exemplo, esse Uhum. teu caso que eu achei fantástico, se você ela não tivesse falado para você, você numa conduta assim de pensamento que Normal, né? assim, ela precisava ter falado isso, né? É. Falar Então, sobre sexualidade, homossexualidade, desejo de exato. ter filho. E assim, e desejo de não ter filho também, né? Ah, Porque a isso mulher é também tem o verdade. direito de não ter filho. Não querer Isso filhos. É. isso é importante. Aí a gente Pois tem que é. ajudar na anticoncepção, na contracepção, na melhor forma. Enfim, tem tanta coisa. A Isso. gente talvez valesse a pena a gente organizar depois essa próxima live, a gente ver um horário Eu acho, por, por temas, né? Alguma coisa assim para facilitar e a gente conseguir fazer mais coisas, né? Mais é, respostas. O pessoal mas está respondendo. Obrigado a vocês, obrigado. Não, eu o pessoal agradeço. agradecendo, esclareceu. Obrigado por vocês todos. A Dri, Theo, o Theo tem uma epilepsia, ela tem até um Instagram só sobre epilepsia, também bem legal, Uhum. entendeu? Cara, a gente não conseguiu falar de SCN1A, cara, eu queria falar muito sobre isso. Tem uma seguidora que pergunta bastante sobre isso. Enfim, deixa para live de genética. Deixa para É live de isso. genética, Chamar uma live de entendeu? genética. Isso aí. Ah, Ah, então, Thiago, eu adorei. Foi bom. Adorei vocês estarem aqui. A gente poder estar conversando disso, né? Cada vez mais é esclarecer e ajudar, né? legal. Então, gente, beijo. Vou encerrando por aqui, tá bom? Beijo, beijo. Obrigado, gente. Tchau, Tchau. tchau.